Polícia de Imigração dos Estados Unidos, ICE, anunciou a prisão de Felipe Linares de Oliveira de l'Áquila, conhecido como Dom. Tá aí a foto dele, apontado pelas autoridades americanas como ex-chefe das facções PCC e Comando Vermelho. A detenção aconteceu após uma perseguição policial na Carolina do Norte. Segundo o ICE, de l'Áquila era procurado pela Interpol, a pedido do Brasil, pelos crimes de associação criminosa e extorsão. As autoridades afirmam que ele tentava fugir em direção ao México quando foi abordado e tentou escapar, provocando um acidente. No veículo, os agentes encontraram arma de fogo, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos. Aí também você acompanha com a gente as imagens da apreensão e do carro em que ele estava. O suspeito permanece sob custódia e poderá responder por novos crimes nos Estados Unidos. Ludmila Lins Grilo, episódio que aconteceu por aí, o que já se sabe até agora, um homem bastante perigoso, hein? Então, Adriana, eu estava lendo sobre esse caso. O nome dele é Felipe Linares de Oliveira de l'Áquila, apelido Dom. E, segundo relatos, fontes da Polícia Federal, dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo e das respectivas polícias civis desses dois estados, teriam dito que esse homem ele não é reconhecido como um integrante relevante, uma pessoa conhecida como chefe de facções criminosas. E esse assunto me chamou muita atenção por conta disso. Parece que ele não é tão conhecido ou não é reconhecido como fazendo parte dessas facções. Então eu não sei se existe alguma desconexão entre as informações entre Brasil e Estados Unidos. O que se sabe é que ele tem ordem de prisão, mandado de prisão do Brasil por extorsão. Parece que ele também já aplicou golpe num hotel em Campos do Jordão, mas pelo que eu vi aqui ele não tem condenação por participação em organizações criminosas. Então eu não sei se os Estados Unidos estão diante de um caso que o Brasil mesmo não sabia, que a gente está com uma falta de informação nesse sentido. Essa investigação ainda vai ter que vir à tona. O engraçado nesse episódio, que me chamou a atenção, foi essa detenção ter sido feita pelo ICE. O ICE não é uma polícia criminal, o ICE é uma polícia de imigração. Então ele foi reconhecido como um imigrante ilegal e não necessariamente um criminoso. E depois, vendo aqueles registros dele como imigrante, vendo o que consta na capivara dele nos Estados Unidos, perceberam que havia ali um mandado de prisão vindo do Brasil. Então, tudo isso, para mim, não está muito claro. Como que se deu essa detenção? Alguns veículos dizem que foi uma abordagem de trânsito. Outros dizem que não, que ele já foi perseguido criminalmente e ali o ICE foi chamado. Então isso em nenhum momento ficou claro para mim. Parece que ele foi pego na Carolina do Norte, só que ele estaria indo para o México de carro, só que a Carolina do Norte é muito longe do México. Se você dissesse que ele estava no Texas, indo ali para a divisa com o México, mas não, ele estava na Carolina do Norte. Então, para mim tem muitas lacunas desse caso, tem perguntas do que respostas. Caso ele tenha antecedentes criminais nos Estados Unidos, parece que tem. Foi até apreendida com ele uma arma, foi apreendido dinheiro. E a própria esposa dele teria relatado, aí eu não sei se é mentira dela ou não, mas teria relatado que ela estaria com ele de forma forçada, como se fosse uma vítima de violência doméstica. Então isso pode ser verdade, como pode ser também um álibi dela para não ser metida nos rolos desse cara. Então tudo isso ainda precisa ser esclarecido. O fato é que, se ele for responder a processos nos Estados Unidos, é muito provável que os Estados Unidos, antes de entregá-lo ao Brasil, antes de extraditá-lo, é bem provável que os Estados Unidos queiram processá-lo e condená-lo aqui, para que não fique impune eventual crime que ele tenha praticado aqui. Mas o fato é esse. Até agora, as autoridades do Rio de Janeiro e de São Paulo que tomaram conhecimento desse processo não indicaram que ele faria parte de uma facção, mas que ele teria contra si, sim, um mandado de prisão por extorsão.
Vale lembrar, né, Marina Helena, realmente os Estados Unidos classificaram PCC e Comando Vermelho justamente como facções criminosas, grupos terroristas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Agora, essa prisão importante, há essa informação de que realmente ele fazia a esposa refém no carro durante essa fuga, prisão que aconteceu agora em 5 de junho, foi divulgada agora, em seguida da abordagem, ele tentou fugir a pé, foi preso pouco depois, uma busca no veículo resultou na apreensão de todos esses equipamentos contra a lei e também uma declaração, né, da polícia responsável pela Carolina do Norte, dizendo, abro aspas, que essa detenção demonstra compromisso inabalável em proteger as comunidades norte-americanas de criminosos internacionais perigosos. Será que será extraditado para o Brasil? Bom, tomara que não, né? Tomara que fique preso lá, porque o risco é dele vir para cá e no final das contas, né, se você vê qualquer país normal, você deveria pedir a extradição para colocar na cadeia e trancar a chave para sempre, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente sabe que não funciona bem assim, né? É uma tristeza isso. Agora eu fico aqui, tenho as mesmas dúvidas que a Ludmila, eu tentei entender melhor o caso, isso me chamou muita atenção. Como que os Estados Unidos estão declarando, então, que ele é procurado por ser um traficante perigoso, né, que já foi um líder tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, lembrando que são duas das maiores facções, mas que normalmente, né, tem ali cada uma sua liderança em alguns lugares, inclusive há confronto entre eles. Então, e aí de repente a gente descobre isso pelos jornais, né, de acordo com as autoridades americanas, e aqui no Brasil não consta nada disso. Então a gente fica a se perguntar, né, será que o Brasil não sabia? Será que de alguma forma, né, por o que a gente conhece da nossa justiça, falhou nesse aspecto? Porque eu também fico me perguntando o que as autoridades americanas ganhariam, né, trazendo que ele é uma peça importante do tráfico internacional de drogas, inclusive depois que eles declararam tanto o PCC como o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, como é que eles podem dizer que ele é alguém ligado a essas organizações terroristas e não ser, né? Então, assim, me parece que lá eles têm mais, pelo que a gente tem agora de conjunto de informação, que eles têm até mais informações que o Brasil. A outra coisa que me espanta eu não vi nenhuma das nossas autoridades comentando sobre isso, sabe, Adriana? Porque quando acontece uma coisa, é exatamente isso. Eu vejo que, cadê o ministro da Justiça, né? Cadê quem trata da segurança no nosso país? Cadê o presidente Lula? Cadê o governo federal? Acontece uma coisa sobre essa e nos resta as dúvidas. Nós nem sabemos o que está acontecendo para esclarecer ou qualquer coisa, até dizer, puxa, né, que bom se é um criminoso, buscar informações, se é um criminoso importante. Lembra do Lula, que naquela palhaçada de que conversou com Donald Trump, ele disse, eu falei inclusive para ele nos ajudar a prender, né, essas lideranças das facções que muitos estão lá nos Estados Unidos. Então, se é verdade, se de repente essa é uma dessas lideranças, por que também que ele não, de alguma maneira, não veio a público, né, dizer isso, que foi algo importante aqui, ou então, sabe, então a gente fica nessa, vamos dizer assim, nesse buraco negro, né, sem respostas aqui. O que tem de informação vem lá de fora, aqui de dentro ninguém dá informação nenhuma pra gente, nem pra aplaudir. Eu fiquei, quando a primeira hora que eu vi a notícia, eu fiquei super feliz, porque eu falei, realmente agora o cerco dos Estados Unidos, que decidiu se fechar nesse combate ao tráfico, vai ser bom pra gente, porque pelo visto, eles lá estão realmente empenhados em descobrir todos os que estão lá dentro, que são associados ao PCC, ao Comando Vermelho, e tomar uma atitude. Coisa que, infelizmente, aqui dentro, a gente sabe que não pode dizer a mesma coisa, né? Infelizmente, lá nos Estados Unidos sabemos, né, que a condução de casos assim é levada de maneira muito séria, como deveria ser por aqui também. Dell'Aquila estava em situação migratória irregular,
tinha antecedentes ou tem criminais nos Estados Unidos. Autoridades americanas afirmam que ele também é alvo de um mandado internacional aqui no Brasil pelos crimes de associação criminosa e extorsão. Estava na lista da Interpol, por isso a tentativa de fuga por parte dele, né? Imaginamos. Julie, é hora de descobrir: há ou não uma parceria Estados Unidos e Brasil no combate a narcotraficantes ou terroristas? Esse homem pode simbolizar como serão conduzidos esses casos entre os dois países? Bom, aparentemente parece que não, né? Porque o Brasil está dizendo que ele, o que tinha sobre ele era ele deixou de pagar 2 diárias em Campos de Jordão, ele bateu numa ex-namorada, estão falando que é só isso. Mas os Estados Unidos está dizendo que ele era membro, né, do CV e do PCC. E ele foi preso com diversos celulares, laptops, dinheiro e uma pistola. Para mim, qualquer pessoa que tem diversos celulares faz maracutaia. A gente está vendo aqui a história do Vorcaro. Ninguém normal tem 8 celulares, 7 celulares. Isso é coisa de maracutaia. Quem é que está de forma ilegal nos Estados Unidos e carrega uma pistola? Ele é, no mínimo, estranho, né? Agora, o Brasil está dizendo que ele não é faccionado. Os Estados Unidos está dizendo que é. Quem é que está falando a verdade, né?